Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, primeiro trimestre de 2022. Como você sabe, nós estamos estudando o Evangelho segundo escreveu João. E a lição de hoje é a lição de número 10, com o tema Jesus, o bom pastor. Nós estaremos estudando na lição de hoje sobre a obra de Cristo como cuidador da sua igreja, como aquele que conduz o seu povo em seu rebanho. Lembrando que você pode encontrar no ebdemfoco.com uma série de conteúdos. Nós temos os slides em PowerPoint, aulas em PDF, aula em áudio, cursos diversos e muito mais. Acesse www.ebdemfoco.com e confira, você que precisa ou que gosta de usar slides em PowerPoint na sua escola ou em cultos de ensino ou palestras, acesse o ebdemfoco.com. Você que precisa de subsídios para as suas aulas na escola bíblica, você tem as aulas em PDF e a aula em áudio, além de cursos diversos para você que precisa se capacitar para o seu ministério. Mais uma vez, acesse www.ebdemfoco.com. Você também pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Salve esse número e envie uma mensagem com seu nome e sobrenome que o ebdemfoco.com estará retornando para você. O DDD é 94, não esqueça, 94 98409 2869. Muito bem, vamos para a nossa lição. O texto principal da nossa lição está no Evangelho de João, capítulo 10, verso 11, diz: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nós temos aqui um texto célebre, né? Um texto bastante conhecido nesse contexto do Evangelho de João, onde Jesus afirma: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Óbvio, Jesus está ali se colocando como pastor e fazendo uma comparação também entre ele e os líderes de Israel em todas as épocas, né? Especialmente os líderes religiosos, que ele diz que os líderes religiosos de Israel não eram pastores, mas eram mercenários. Resumo da lição: como pastor, o Senhor Jesus Cristo não apenas protege o rebanho, mas dá sua vida por ele, né? E essa é toda a ideia desse contexto de Jesus ser o bom pastor. Ele é o protetor, o cuidador, o salvador das suas ovelhas, e ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. O texto bíblico desta lição é o Evangelho de João, capítulo 10, né? A nossa referência é 10, 11 a 18, mas óbvio, você vai estudar todo o capítulo 10. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas acredito que você já deve estar estudando o texto do Evangelho de João, capítulo 10. Nossa introdução. Na lição deste domingo, estudaremos mais um riquíssimo sermão messiânico pregado por Jesus, estando ainda em Jerusalém. Há nesse texto profundas revelações do plano eterno de Deus para a humanidade, envolvendo a todos aqui, tanto gentios quanto judeus, né? Nós temos aqui Jesus pregando mais um dos seus riquíssimos sermões, né? Faz parte dos 7 eu sou, né? Onde Jesus diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a videira, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo e assim por diante. Esse texto faz parte das grandes mensagens de Jesus no Evangelho de João, né? Nós estudamos em lições passadas os sinais, como as curas, né? A cura do filho do oficial,
a cura do coxo de Betesda, a cura do cego, a transformação de água em vinho, a multiplicação dos peixes e pães, o andar sobre as águas. E hoje nós estamos falando sobre um sermão, o sermão do bom pastor, onde Jesus afirma: eu sou o bom pastor e eu, como bom pastor, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Há também fortes declarações de Jesus a respeito de sua missão redentora, o caráter de sua entrega pessoal que nos leva a glorificá-lo ainda mais. O cuidado de Jesus com suas ovelhas é retratado nesse texto onde, como bom pastor, não apenas protege o rebanho, mas dá a vida por ele. Diferente de qualquer mercenário, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E é muito interessante que nesse contexto de Jesus, ele não apenas dá a vida pelas suas ovelhas. As suas ovelhas só têm vida porque ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Há finalmente a promessa de uma reunião eterna com a formação de um só rebanho e um só pastor, o que dá um profundo caráter escatológico para a mensagem. Apesar de toda essa riqueza espiritual, o sermão provocou forte reação negativa em parte dos judeus. Óbvio que causaria essa reação negativa porque Jesus estava confrontando aqueles líderes e colocando eles como mercenários, como alguém que estava ali apenas por uma paga, por um salário, mas não tinha amor nenhum pelas ovelhas. E a gente sabe que existem muitos líderes religiosos que vivem dessa forma, que não são pastores, mas que são mercenários, que estão ali apenas pela lã das ovelhas. Infelizmente, essa é uma ideia que ainda permeia a mentalidade e o coração de muitos que desejam serem pastores. E o desejo deles é terem igrejas grandes, com grandes rendas, para que eles tenham vidas prósperas, né? Mas nós sabemos que Jesus ensina que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Com isso eu não estou afirmando que todas as pessoas que fazem obra de Deus devem fazer de forma voluntária sem nenhum salário. Não é nada disso. O que eu estou dizendo é que a obra de Deus não é um meio para se enriquecer. Se você quer enriquecer, monte uma empresa. É óbvio que todo obreiro é digno do seu salário. É inadmissível que um pastor enriqueça às custas da igreja. De igual modo, é inadmissível que uma igreja não o sustente para que ele tenha uma vida decente. Primeiro tópico, o aprisco de Deus. A abrangência da mensagem. A parábola contada por Jesus tinha um valor representativo e especial em seu tempo, quando a criação de ovelhas era muito mais comum. As pessoas que conheciam bem a realidade campestre, Jesus fala em linguagem figurada sobre o curral das ovelhas, né? Talvez se nós trouxéssemos essa linguagem para o curral das vacas, né? As pessoas, especialmente dos grandes centros, não compreenderiam. Jesus usa essa linguagem porque ele está ensinando para um povo específico dentro de um contexto específico. E nós, o que nós devemos fazer? Nós devemos estudar o contexto em que o texto foi citado, em que a fala foi citada, e extrair as lições para nós. Nele, o mesmo Jesus, que é o bom pastor, é também a porta para o aprisco de Deus, né? Então, é muito interessante, né? Porque quando Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele está dizendo que eu sou a porta do aprisco, eu sou o aprisco e eu sou Deus, né? Ele é tudo. É por isso que a Bíblia diz que tudo foi feito por ele e para ele, nada do que foi feito sem ele se fez. Jesus não é parte de algo maior, ele é todo esse algo.
Naquele momento, a mensagem tinha como endereço a comunidade judaica, dentro do contexto de uma nação expoliada por seus líderes. Entende? Jesus está falando dentro de um contexto de líderes religiosos extremamente agressivos, extremamente exploradores. Por mais que Jesus falou isso há 2000 anos atrás, esta realidade ela não é nem um pouco distinta de hoje. Nós vivemos tempos, sim, como eu já falei, e eu não vou me discorrer nisso novamente, mas nós vivemos tempos iguais, aonde temos uma enormidade de líderes que exercem suas funções ministeriais apenas pelo salário, apenas por dinheiro, e infelizmente permeia o ideário de muitos aspirantes ao ministério a ideia de serem líderes de grandes igrejas para terem muito conforto. Jesus denuncia os ladrões, salteadores e mercenários que não cuidam das ovelhas, mas buscam somente explorá-las. Isso é forte, é algo muito forte. Mas essa grande mensagem não é dirigida apenas a Israel, mas toda a humanidade, apresentando Cristo como pastor, que tem um cuidado especial por todos aqueles que ouvem a sua voz e o seguem. Fala de seu amor e ternura, com absoluta abnegação e entrega. Jesus se coloca numa posição onde é muito claro perceber a diferença dele para os líderes religiosos de Israel. E a quem nós devemos imitar? Você que é professor, você que é pastor, você que é líder, você que é aspirante ao ministério, a quem nós devemos imitar? Jesus se colocou numa posição que é absolutamente contrária ao que os líderes religiosos da época viviam. Mas, infelizmente, parece que as lideranças, eu não vou generalizar, óbvio, não cometeria tal atrocidade, mas há uma grande parcela de líderes religiosos e de aspirantes a essas lideranças que estão seguindo o exemplo dos líderes maus de Israel e não o exemplo de Cristo. Jesus denuncia ladrões e salteadores que não cuidavam das ovelhas, mas buscavam somente explorá-las. Ele se colocou numa posição que é abissalmente distinta daqueles líderes e é abissalmente distinta do que muitos líderes, uma boa parcela de líderes religiosos hoje também são. Ele se colocou como o bom pastor que cuida, o bom pastor que sofre, o bom pastor que até morre pelas ovelhas. Ele não se colocou como alguém que está apenas atrás de um salário. O fracasso dos pastores de Israel. O quadro caótico dos líderes da nação judaica não dizia respeito apenas à liderança espiritual de Israel daqueles dias, cujo comportamento hostil com o povo é bem retratado no Evangelho de João. Quando se refere a todos quantos vieram antes deles, Jesus está denunciando os maus líderes de Israel de todos os tempos, especialmente do período da monarquia, quando a nação teve condutores insensatos e cruéis, incluindo reis, sacerdotes e profetas. Jesus está fazendo um esclarecimento, né? E ele está desvelando, como quem tira um véu, tira um pano de sobre alguma coisa e dizendo, olha, na maioria das vezes, os líderes de Israel foram pastores que só pensavam nos seus estômagos. Na maioria das vezes, os líderes de Israel foram pastores que só pensavam na pele das ovelhas e não na vida delas. E aí ele diz, eu sou diferente desses pastores, porque eu não estou preocupado com
enriquecer-me com a pele, com a lã das ovelhas, mas eu estou preocupado em enriquecer as ovelhas com vida, com saúde espiritual, com saúde teológica, com saúde mental. É isso que Jesus está preocupado. E quem nós devemos seguir como exemplo? Nós que somos líderes, pastores nas nossas igrejas, a quem nós devemos imitar? A Jesus ou aos líderes religiosos de Israel, que o próprio Jesus disse que eles eram como ladrões e salteadores? Com o fracasso total dos líderes de Israel, o próprio Deus viria pessoalmente em busca de suas ovelhas para reuni-las novamente em seu aprisco. Jesus agora se apresenta como se esse pastor, o bom e eterno pastor, que não apenas cuida das ovelhas, mas dá a sua vida por elas, né? Jesus agora se apresenta como esse pastor, o bom e eterno pastor, que não apenas cuida das ovelhas, mas dá a sua vida por elas. Jesus está dizendo para os israelitas, para os judeus, que eles tiveram a vida toda líderes que só estrangularam eles, mas agora eles teriam um pastor, um líder que daria a sua vida por eles. E esse dar a vida aqui não é numa perspectiva retórica, não, é numa perspectiva real, não é numa perspectiva abstrata, mas é numa perspectiva concreta de que sim, ele não apenas poderia dar a vida, mas ele estava dando a vida dele pelas suas ovelhas. Jesus está afirmando para os judeus que se ele não morresse na cruz por eles, eles continuariam perdidos. Ele não só ama, ele não só busca, ele não só protege, ele não só cuida, ele dá a vida pelas ovelhas. E as ovelhas só conseguem viver, só têm vida, só têm esperança, porque ele deu a sua vida por essas ovelhas. O comportamento das ovelhas. Jesus afirma que suas ovelhas o conhecem e conhecem a sua voz. Não ouve a estranho, nem os segue. João 10, 4, 5 diz: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Nós falamos, eu acabei de falar, de fazer referências muito sucintas em relação ao caráter e à responsabilidade da liderança, que deve seguir o exemplo de Cristo. Nós vamos falar isso até mais na frente, de acordo com o texto de Filipenses 2, que Paulo fala. Mas agora nós temos aqui uma observação do autor que é interessante, que é a responsabilidade das ovelhas. As ovelhas não podem seguir qualquer voz. Jesus está dizendo que a verdadeira ovelha, a ovelha amadurecida, equilibrada, ela não sai por aí ouvindo qualquer um. Ela não sai por aí ouvindo qualquer mercenário. Uma ovelha que sai por aí seguindo qualquer mercenário, na verdade, ela tem vontade de ser mercenário. Ela está querendo seguir o exemplo dele, ser também um mercenário. Jesus deu-nos o exemplo de pastorado, não de mercenarialismo. A ovelha tem também responsabilidades. Nós abrimos a boca com muita veemência para condenar líderes malignos, profanos, exploradores, verdadeiros mercenários, e a gente deve fazer isso porque é bíblico, devemos contrapor a esse tipo de coisa, mas nós devemos também entender que as ovelhas têm responsabilidades de discernir a voz do pastor e a voz do mercenário. Nós temos uma enormidade de ovelhas que não conhecem a voz do seu pastor. Eu não estou falando do seu pastor congregacional, estou falando do pastor Jesus.
Eles não conseguem ouvir a voz de Jesus, não conseguem obedecer a palavra de Deus, não conseguem ter uma vida de obediência, mas tem uma vida de escravidão. Por quê? Porque não consegue discernir a voz do seu pastor. E no sentido congregacional também. Tem uma enormidade de crentes que não conseguem obedecer seus líderes. Líderes piedosos, óbvios. Líderes cristãos verdadeiros, bíblicos, óbvio. E mesmo assim eles não conseguem. Não conseguem obedecer, não conseguem ter vida transformada, não conseguem parar para ouvir e aprender o ensino do seu pastor, do seu professor. Ora, nós apontamos as responsabilidades dos pastores, mas também temos que apontar as responsabilidades das ovelhas. As ovelhas não podem ficar ouvindo vozes estranhas. Eu conheço pessoas com anos de vida cristã e de repente passou a ouvir alguns malucos na internet que você não sabe de onde vem nem para onde vai, que nos seus canais no YouTube não faz nenhuma descrição de quem é, que não coloca a cara a tapa para um debate público para expor suas ideias, que não tem uma congregação local para ser confrontado, que não tem nada. Só fica jogando palavras ao vento e essas pessoas ficam ouvindo esses mercenários. A ovelha precisa ter discernimento, precisa parar com isso, precisa atentar-se para a voz do pastor, do verdadeiro pastor. Esse relacionamento íntimo entre pastor e ovelha é baseado na dedicação, afeto e cuidado que ele dedica, chamando a si as que se agradam em ouvi-lo. Parece que tem umas pessoas que não se agradam em ouvir Cristo, que saem por aí buscando alternativas pagãs, ficam caçando alternativas aventureiras, novidades que são especulativas. Olha, se o evangelho de Cristo não está sendo suficiente para você, meu amigo, eu não sei o que lhe oferecer. Eu só tenho o evangelho de Cristo. Se você acha que quando alguém lê um texto bíblico, ele vai explicar a mesma coisa, ora, muito provavelmente porque aquele texto quer dizer exatamente aquilo mesmo. Uma verdade absoluta, que não tem como mudar, que não tem como enfeitar. Por exemplo, nós vamos falar da morte de Jesus na cruz do Calvário. O que você quer que eu diga? O que você quer que eu diga? Eu só posso dizer que ele morreu na cruz do Calvário para que eu não estivesse lá, para que eu fosse perdoado, para que eu não fosse condenado. Ele morreu porque a sua morte é uma morte substitutiva. Ele morreu no meu lugar. Ele morreu no meu lugar. Fora exceções de algumas outras lições que a gente pode explorar dentro desse assunto, mas é basicamente isso. Você quer o quê? Quer ficar ouvindo especulações de pseudos teólogos, pseudos profetas na internet? Ei, peraí, meu amigo. Você é ovelha ou não é ovelha? Se você é ovelha, então você ouve a voz do seu pastor. E nos dois aspectos, tanto no aspecto congregacional local, seu pastor local, quanto o seu supremo pastor, que é Jesus. Mas não fique por aí ouvindo mercenários. O mercenário não dá cara a tapa. O mercenário, ele não coloca suas ideias para um debate público. O pastor coloca. O pastor foi ao templo, o pastor foi aos pobres, o pastor foi entre os líderes. O pastor Jesus, ele colocou a sua cara a tapa. Ele colocou as suas ideias à prova. Ele colocou as suas ideias em um debate público. Ele colocou-se para ser confrontado pelos líderes, porque ele tinha certeza da sua palavra, da sua verdade, daquilo que ele estava falando. Agora, os homens e mulheres ficam na internet falando asneiras e não se colocam à disposição para um debate público para serem confrontados, e vocês ficam ouvindo. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Seja ovelha, tenha discernimento. Esse relacionamento íntimo entre pastor e ovelha é baseado na dedicação, afeto e cuidado que ele dedica, chamando a si as que se agradam de ouvi-lo e segui-lo. Esse é o tipo de relacionamento que Jesus quer ter com todos nós.
Sua entrega pessoal já foi feita. Cabe a nós deleitar nele, nos submetendo integralmente ao seu pastoreio. Achei maravilhosa a expressão que o comentarista colocou aqui, deleitar. Tem gente que nunca está satisfeito com Cristo. A única opção para isso é que você nunca conheceu Jesus. Porque se você conhece Jesus, você está satisfeito. Você não fica correndo atrás de migalhas, de novidades extravagantes. Você está satisfeito, contente com Cristo. Se você não está satisfeito com Cristo, então busque mais a Cristo. Ore mais, leia mais a Bíblia. Converse mais com pessoas maduras, decentes, para que você aprenda mais de Cristo e esteja satisfeito. Mas lembre-se, você precisa se deleitar em Cristo. Você é ovelha, então se deleite, esteja satisfeito, esteja completamente realizado no seu pastor, que é Jesus. Segundo tópico, dou a minha vida. A abnegação de Cristo. Espero que essa lição não fique tão longa quanto a última. Vamos aqui tentar compartilhar aquilo que o Espírito Santo de Deus nos dá para os irmãos. Um dos aspectos mais extraordinários da obra de Cristo é sua entrega voluntária. O Filho de Deus não foi sacrificado à força, como se obrigado fosse. Muito pelo contrário, foi um gesto de profundo e verdadeiro amor, fruto de sua renúncia pessoal. Por isso disse Jesus: o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. A ideia do texto aqui é o seguinte: porque o Pai me ama, por isso eu dou a minha vida. É o amor do Pai por mim e pelas ovelhas que me leva a dar a minha vida pelas ovelhas. Não é uma necessidade pessoal, não é algo extravagante, né? Mas é amor. É amor. É simples, profundo e extraordinário amor. Jesus, o Supremo Pastor, entrega-se a nós porque nos ama. Esse é o exemplo de pastorado que Jesus nos ensina. No mesmo capítulo 10 de João, estando Jesus ainda em Jerusalém, vemos uma prova dessa sua condição pessoal de entrega. Quando voltou a ser interceptado pelos judeus e declarou-se igual ao Pai, quiseram apedrejá-lo. Provocavam e procuravam prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos e retirou-se outra vez. Ou seja, o tempo ainda não havia chegado. A captura de Jesus não era algo que estava sob o controle de quem o iria capturar, mas sobre o controle dele. O que isso significa? Que Jesus não foi preso antes que chegasse a hora da qual vinha falando desde o começo. Ou seja, nada saiu do controle dele. Às vezes nós olhamos para os filmes sobre a morte de Jesus e nós lamentamos profundamente a traição dos judeus, a crueldade dos romanos, mas vocês lembram que Jesus, quando estava diante de Pilatos, Pilatos diz assim: não sabes tu que posso te salvar e te condenar? E o que Jesus responde? Jesus responde assim: não teria esse poder se do alto não fosse lhe dado. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: você não tem poder em si mesmo para me prender, me condenar e mandar me matar, Pilatos. Não, você tem esse poder que você tem foi dado a você para cumprir um propósito. Não tem nada de especial em você, não tem nada de maravilhoso, magnífico em você, não tem nada de poderoso em você para que você possa dizer: eu posso te dar a vida e tirar. Não há nada disso.
tudo isso que você está exercendo esse poder foi porque o Pai lhe deu para cumprir um propósito. Se o Pai não tivesse lhe dado, você não o teria. Poderia ter dado a qualquer outro, se esse fosse o plano do Pai. Porque, como diz aqui o nosso autor, Jesus não foi preso, Jesus não foi castigado, Jesus não foi morto antes do tempo ou fora do propósito. Tudo que ele viveu, tudo que ele sofreu, foi porque era necessário e já estava tudo no plano do Pai. Na noite da prisão, se entregou voluntariamente, estando completamente à vontade do Pai, né? Quando eles estão no jardim, chegam os soldados. Pedro certamente tentou cortar o pescoço daquele servo. Ele tira a cabeça e corta a sua orelha. O que Jesus diz? Pedro, ora Pedro, coloque a sua espada na bainha. Por acaso não beberia eu o cálice que o meu Pai me deu? Que cálice é esse? Cálice na Bíblia geralmente tem o sentido, né? Ele tem dois sentidos. O sentido literal, concreto, que é aquele copo mesmo, né? Aquela taçazinha onde se bebia o vinho ou água. E o cálice também tem o sentido metafórico, que é de porção. Jesus está dizendo, por acaso eu não beberia a porção que o Pai me deu? Que porção era essa? Era a porção da morte. Era a porção da ira de Deus sobre o Filho, para que as ovelhas não fossem condenadas. Por acaso, Jesus diz, por acaso eu não beberia a minha porção? Por acaso eu rejeitaria aquilo que está destinado para mim desde a fundação do mundo? Não, Pedro, eu vou cumprir, porque essa é a vontade do Pai. Nada saiu do controle de Jesus. Nada do que ele fez foi obrigado. Tudo fez voluntariamente por amor. Esvaziou-se a si mesmo. Talvez a mais bela descrição dessa gloriosa obra de entrega sacrificial de Cristo pela humanidade seja a que Paulo fez em Filipenses. O apóstolo fala de Cristo como Deus, esvaziando-se de sua glória para cumprir a missão redentora. Filipenses 2,7 diz, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. É uma contradição abissal entre os valores de Cristo e os valores dos mercenários, né? Entre os valores do Supremo Pastor e os valores dos mercenários. Os valores dos mercenários é o salário, é a riqueza, é a lã da ovelha. Mas o valor do ministério pastoral de Cristo é ser igual à ovelha, é compreender a ovelha, é descer ao nível da ovelha, ao nível de necessidade e fraqueza da ovelha, para compreender a ovelha, para então por ela interceder. Como enfatiza o teólogo pentecostal Donald Stubb, o texto grego diz literalmente que ele se esvaziou, isso, deixou de lado sua glória celestial, posição, riquezas, direitos e usos de prerrogativas divinas. Lembrando que esse esvaziamento de Jesus não é um esvaziamento de caráter, não é um esvaziamento de natureza, não é um esvaziamento de poder. Ele continuava tendo todo o poder, ele continuava sendo Deus, né? Ele continuava tendo o mesmo caráter, os mesmos atributos, ele só não fazia uso deles. Como Paulo bem diz, mesmo sendo Deus e tendo a consciência de ser Deus, ele não achou que o que ele deveria colocar em atividade, em movimento, fazer uso, seria o ser Deus. Mas naquele momento, Jesus entendia, e era assim que o Pai queria, que ele se tornasse servo. O Filho não deixou de ser Deus, pois manteve completa natureza divina, mas assumiu uma natureza humana igualmente completa. Tudo para compreender-nos, para por nós interceder, como diz o escritor aos Hebreus. Assim, o que temos é que, segundo os comentários da Bíblia de Estudo Pentecostal,
Esse esvaziar-se importava não somente em restrição voluntária de seus atributos, né? Restrição, não é abandono, e privilégios divinos, mas também na aceitação do sofrimento, da incompreensão, dos maus tratos, do ódio e, finalmente, da morte de maldição na cruz. Ele esvaziou-se de todo o direito que tinha. É algo extraordinário pensarmos nisso, quando nós pensamos na perspectiva de que a morte de Jesus é uma morte substitutiva. Ou seja, ele abre mão dele para que nós pudéssemos viver. É muito maravilhoso a compreensão dessa verdade. Paulo nos estimula a que tenhamos esse mesmo sentimento. Filipenses 2:5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que Jesus tinha plena consciência de que ele era Deus como Pai e que ele poderia, se quisesse, demonstrar todo o poder, buscar toda a glória, mas ele entendia que não era esse o propósito. Ele tinha tudo isso à sua disposição, mas preferiu abrir mão para se tornar igual a nós. Porque era dessa forma que o escritor aos Hebreus nos ensina, era dessa forma que ele iria nos compreender. Um pastor que se propôs compreender a ovelha. É algo extraordinário. Quando ele abre mão de todas as suas prerrogativas, né? Ele restringe todas as suas prerrogativas de filho de Deus, para que pudesse ter contato conosco. E ele restringe isso porque nós não suportaríamos a majestade de Cristo na sua plenitude. Então ele restringe tudo isso para estar conosco na mesma condição, exceto em relação ao pecado, mas o resto na mesma condição para poder por nós interceder. Aí você pensa, é esse o modelo de pastorado? É esse o modelo de pastorado que se torna igual a ovelha para compreender a ovelha? Sim, é esse o modelo de pastorado de Cristo. Precisamos refletir o quanto temos da humanidade de Cristo em nós e o quanto ainda somos dominados por nossas mediocridades, vivendo segundo nossos próprios interesses. Devemos nos preocupar mais em servir e considerar os outros superiores a nós mesmos. Não é simples o que Paulo diz. Tenham como exemplo Cristo, que mesmo tendo o direito de usufruir de toda a glória, ele preferiu ser igual a nós, para poder por nós interceder. A glória de Cristo. Enquanto Lúcifer quis usurpar a glória de Deus, Cristo quis esvaziar-se da sua própria glória. Óbvio que o objetivo era estar conosco. Em sua plena glória, na plenitude da sua glória, seria impossível o relacionamento de Cristo conosco. Por isso ele esvazia-se da sua glória, restringe a sua glória, a alguns dos seus atributos, para que ele pudesse se relacionar com homens pecadores e frágeis. Essa profunda humilhação o credenciou a receber todo o poder e glória, não somente no céu, mas também na terra e debaixo da terra. A obediência ao Pai, o amor ao Pai, ele trouxe a ele de volta toda a glória que dantes tinha. Ao submeter-se inteiramente ao Pai em completa obediência e sem pecado, Jesus destronou por completo os poderes das trevas, triunfando sobre o inferno e a morte. É algo muito maravilhoso e muito bom de refletir essa ideia de que na morte de Jesus
ele vence a morte. Foi morrendo que ele venceu o principal inimigo nosso, que era a morte. Submetendo-se inteiramente ao Pai com completa obediência e sem pecado, Jesus destronou por completo os poderes das trevas. Foi humilhando-se que ele venceu. Por isso, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Foi se humilhando que ele venceu. Foi morrendo que ele nos trouxe vida. E tudo para a glória do Pai. Chegará o tempo em que todo mundo, todas as nações da terra, terão de reconhecer que Jesus, o descendente de Davi, é o Cristo, o Messias. Será a implantação do seu reino eterno que jamais terá fim. Assim como a sua morte foi voluntária e no tempo certo, esse tempo do seu reino, em que todas as nações se dobrarão diante dele, esse tempo é um tempo predeterminado pelo Pai e nós o aguardamos ansiosamente. Terceiro tópico, um só rebanho. O cumprimento escatológico. Há todo um prenúncio de glória para o reino do Messias, como vaticinaram os profetas veterotestamentários, anunciando esse tempo de que falou Jesus, quando haverá um rebanho e um pastor. Ezequiel profetizou dizendo: e levantarei sobre elas, as ovelhas, um pastor, um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as há de apacentar. Ele lhes servirá de pastor. Óbvio, esse Davi aqui não é o Davi óbvio lá, o rei Davi, mas a ideia que se traz é de que o descendente de Davi é que reinará, é que será pastor. E óbvio, o texto está se referindo a Jesus. O anúncio messiânico é claro, apontando para um cumprimento escatológico. O mesmo profeta Ezequiel diz: e meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Outros textos que identificam expressamente o Messias como esse pastor são Isaías 40 e Zacarias 13. Nós escrevemos um livro, a equipe do EBD em Foco, o Vitor, Borba, o Eberson, o Natan e eu. E eu escrevi o capítulo sobre o milênio. E é muito interessante nós pensarmos que Jesus estará governando todo mundo como um pastor manso e amoroso, trazendo paz, alegria para todos que estarão ali. Enquanto os líderes de Israel falharam colossalmente na sua missão de pastorear a nação, enquanto muitos pastores locais falham grosseiramente em suas missões, haverá um tempo em que Cristo Jesus reinará sobre nós, nos apacentará como bom pastor e nós como suas ovelhas. Judeus e gentios. Quando Jesus disse aos judeus que lhe convinham agregar outras ovelhas que ainda não estavam no aprisco, e que quando isso ocorresse haveria a unidade do rebanho sob seu pastoreio, não alcançou compreensão alguma de seus auditórios, não entenderam nada, porque eles sempre pensavam que eles eram a nação favorita de Deus e que não havia espaço para outra nação, para outro povo. Nem mesmo os judeus que o reconheceram como filho de Deus conseguiram compreender essa mensagem, nem os seus discípulos que havia reconhecido como filho de Deus estavam entendendo essa ideia da mistura, da união dos povos como um só rebanho. Os apóstolos permaneceram reticentes à hipótese de se pregar o evangelho aos gentios. Pedro, que viveu a experiência da casa de Cornélio, precisou dar explicações em Jerusalém sobre o motivo de ter batizado os gentios. Tudo isso é dentro de uma concepção judaica
do povo da promessa, do povo de Deus, né? Eles não tinham essa grandeza, né? Essa expansão do conhecimento em relação à graça de Deus alcançar todas as nações. Apesar de que em toda a Bíblia vem nos mostrando, né, a aceitação de estrangeiros dentro do povo de Deus como uma prova de que a igreja seria composta não só de judeus, né? Apesar da Bíblia inteira vir nos falando de um Deus que é Senhor de toda a terra e não apenas de Israel. Mas a limitação no conhecimento e no raciocínio dos israelitas levaram eles a não entender o que Jesus estava falando, porque na perspectiva deles, povo de Deus era somente Israel. Mesmo o concílio, melhor dizendo, de Jerusalém, não resultou em uma unificação do rebanho, mas apenas na definição de alvos distintos na obra da evangelização e algumas recomendações específicas para o mundo gentílico. Paulo enfrentaria muita oposição dos judeus por toda a parte, passando então a dedicar-se mais à pregação aos gentios com seu ingresso na Macedônia, né? Nós vemos Gálatas, nós vemos Colossenses, pelo menos essas duas, Coríntios também, né? Mas pelo menos essas duas cartas, Gálatas e Colossenses, são cartas extremamente apologéticas, né? Onde Paulo defende de forma muito contundente a pureza do cristianismo sem as misturas do judaísmo. Em sua volta a Jerusalém, contudo, foi aconselhado por Tiago e outros anciões a que se submetesse aos ritos judaicos da purificação e entrou ao templo para satisfazer os judeus cristãos que eram zelosos da lei. A revolta se instalou entre a multidão judaica e ele foi preso. Paulo acabou sofrendo inúmeras perseguições dos próprios judeus, ele mesmo fala isso, porque ele entendia que o evangelho era distinto do judaísmo. O cumprimento futuro. As oposições não findariam logo e ainda não findaram. Até nos dias presentes, como nação, os judeus não reconhecem Jesus como Messias, o Cristo Salvador. Há judeus cristãos, mas ainda assim muitos deles permanecem sobre os ritos da lei. São comunidades israelitas que existem em várias partes do mundo, né? Eles ainda esperam esse pastor, mas nós cremos que esse pastor já veio, que é Jesus. Outro movimento que se vê é a inserção de crenças e práticas judaicas em denominações cristãs evangélicas que se tornam judaizantes. Somente com a conversão nacional dos judeus no final da grande tribulação será possível a Jesus ter unificado o seu rebanho e exercer para sempre seu pleno pastoreio, né? O movimento de muitas igrejas, né, especialmente de muitos líderes, de introduzirem elementos judaicos na liturgia, no comportamento, no desenvolvimento de suas igrejas, estão muito mais baseados no contexto financeiro e místico, e especialmente numa concepção de domínio, né, que era muito recorrente nas lideranças judaicas, que Jesus abominou, né? E muitos desses líderes fazem essas inserções, especialmente num contexto financeiro, de barganha, do dízimo, da oferta, e para poder atrair mais pessoas movidas pela ganância para contribuir na igreja, e também, né, como uma forma de domínio, que era muito recorrente das lideranças judaicas que Jesus abominou. E um dia se concretizará, como eu falei, do livro que nós escrevemos, eu escrevi sobre o milênio, aonde todos nós estaremos como um só povo, sob o mesmo pastor. Primeiro o milênio, depois o novo céu e a nova terra, o estado eterno. Só retornando para nós concluir, né? Quando Jesus instalar o milênio, né, ele reinará sobre todos. E a sequência será
o reino milenar por 1000 anos e após o reino milenar a instalação do estado eterno com novo céu e nova terra para todo sempre. Nossa conclusão. Ao estudar os sinais, milagres e mensagens de Jesus, nos impressionamos com a dificuldade que os judeus tiveram em crer nele e entender seus propósitos, pela incredulidade e dureza de seus corações. Que isso nos estimule a agradecer mais a Deus por se revelar a nós por sua palavra e a vigiar sempre para que nossa fé e esperança permaneçam vivas em Cristo, o nosso grande pastor, né? Isso é muito importante, né? A mentalidade judaica era bem diferente e Jesus teve bastante atrito com eles. Mas nós, lendo a sua palavra, percebemos que o ideário de Cristo é diferente. Ele é pastor que ama e dá a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida pelas suas ovelhas. E como disse o nosso comentarista lá atrás, estas ovelhas precisam ter discernimento para se deleitar nele e não ficar por aí vagando atrás de mercenários. Muito bem, chegamos ao final do nosso comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.